Ana, uma coisa interessante, a gente vai fazer uma caixa feminina, mas a partir dessa ideia a gente pode criar outras peças, Pode. né? Se eu mudar as cores e os ornamentos dessa peça, eu posso transformar ela numa peça masculina. E é uma peça muito útil. Eu achei esse organizador muito delicado pelo fato dele não ser tão baixo. Então a pessoa pode usar ele como um porta-controles, pode usar ele como um porta-talheres. Já pensei em pincéis aí, Pode ó. colocar Pincéis os pincéis de maquiagem. artesanato, pincéis de maquiagem. Pincéis da maquiagem, sempre usar artesanato. Exatamente, mas assim, a minha filha vai ficar com um para pincéis de maquiagem. Então a gente tem várias utilidades para essa peça. Dá para você fazer para as crianças, fazer aí, tem o Dia das Crianças está chegando, um tema bem alegre para a criançada colocar lápis de cor. Legal. E aí carrega na alcinha, faz a... Guardar giz de cera e lápis de cor que fica espalhado. Você faz uma o... caixinha com tema que a criança gosta, ela te ajuda a guardar as coisas, Exatamente, né? ela aprende a armazenar as coisinhas dela. Show, vou passar a lista de material para você Tá nos ótimo. ensinar, tá? Nós vamos precisar de peça em MDF. Isso. Vamos começar por aqui, tá? Tá, aqui ela já tá Peça em adiantada, MDF, tá? Mas imaginem ela crua. Depois aqui, essa peça aqui. Ó, Isso. base para A gente artesanato. vai precisar da base para artesanato para selar nossa madeira. Massa de A modelagem. massa de modelagem. Tintas PVA em várias cores. Isso, a gente vai usar 3 tonalidades aqui. Vamos usar um verniz, né? Verniz acrílico brilhante. Pincel macio. Que é esse mais escurinho. Pincel de cerdas duras e pincel pituá. Isso, esse aqui, ó. Esses dois aqui, um pincel Rolinho mais de durinho. espuma. O rolinho de espuma eu trouxe como sugestão, mas aqui a gente vai trabalhar de pincel, tá bom? Espátula de metal. Isso, a espátula. Stencil. Resistências para fazer a decoração. Fita adesiva. Fita adesiva. Aplique de MDF. Isso aqui. E por último, as pérolas. E as pérolas para fazer o ornamento, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Bora lá. Então a gente sabe que o MDF vem assim cru, né? Ele vem desse jeitinho, eu já trouxe adiantado pra gente conseguir mostrar bem. Ele vem dessa maneira. Eu faço uma selagem nele com a base para artesanato quando eu vou trabalhar cores claras. Então eu fiz a selagem, lixei. A gente vai sempre usar uma lixa fininha. Eu usei uma lixinha aqui, gramatura 320. Isso é básico do artesão, então eu nem coloquei na nossa listagem. Depois disso, a gente vai ter a madeira dessa maneira. Eu apliquei aqui uma demão da tinta PVA no branco, tá? Cor branca. Esse processo foi o que eu fiz, Jaque, em toda essa peça. Você Todinha. começou com uma Comecei demão de por aqui, branco. tá bom? E aí eu cheguei nessa etapa, que é o que eu vou fazer todo o processo. Eu vou demonstrar em 2 plaquinhas o que eu fiz, tanto deste lado quanto deste lado, Perfeito. tá bom? Pra gente não ter aquele processo de secagem, né? E aí, as técnicas que você for aprender, você pode colocar numa caixa, você pode colocar na Isso. tampa de uma caixa, Isso numa mesmo. peça. Não só nessa peça especificamente, Não só nessa peça né? especificamente. São várias técnicas pelo que eu tô Pode vendo usar aqui, em placas, pode usar em placas Legal. decorativas. Agora tá chegando o Natal. Muda a tonalidade, faz essa técnica em placas, vai ficar muito Legal. bonito, tá? Então, para começar, a nossa madeira já vai estar com uma demão do branco, né? A base para artesanato, lixou uma demão do branco. Isso eu fiz na caixa toda. Eu peguei aqui, que eu nem coloquei ali na relação, porque eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Aquela esponjinha de lavar louça, você corta ela em 4 e você vai ter um quadradinho desse, tá bom? Eu vou hidratar aqui, vou deixar ela hidratando. E eu vou usar um pouquinho da tinta cinza. É um cinza clarinho. Ai, poxa, eu queria tanto fazer essa tonalidade que você tem, eu não tenho cinza. Gente, pigmenta tinta branca com um pouquinho de preto, você vai ter o cinza. Não tem por que não fazer, né? Eu vou colocar aqui, ó, bem pouquinho tinta cinza. E com a ajuda da esponja já hidratada, eu vou espremê-la bem. Eu tenho um paninho sempre ao lado para tirar o excesso. Eu vou pegar aqui, ó, bem pouquinha tinta e vou já matizar nessa bandejinha aqui, que também é um reaproveitamento que eu faço de caixa de suco, caixa de leite. E nós vamos fazer esse processo na peça toda. Eu venho com a esponja macia aqui, olha, e vou puxando. Como se fosse uma pátina, mas com a... É uma pátina úmida, né? Ela vai dar uma manchadinha. Muito legal. Para tirar aquele branco, né? Então pense, se você não quiser trabalhar no cinza, tenta fazer isso aqui num azul clarinho e faz as listras no azul escuro. Corre bem, né? Corre Corre muito bem. super bem. A gente já limpa aqui, olha. Eu, particularmente, tenho um amado rosa com cinza. É muito elegante, né? Desculpa, eu adoro, é a minha cor preferida. Então assim, eu já deixei aqui e trouxe um sequinho pra gente acelerar. Continuar. Esse processo vai ficar em toda a peça. Mas na frente eu vou trabalhar listras. Então, para trabalhar as listras, eu vou fazer com fita crepe. Se você tiver stencil em casa, também pode fazer com stencil de listras. Eu gosto da fita por conta da largura. Eu gosto da largura da fita.
Então, olha, tem um truque aqui, eu vou marcar bem o meio. Pra você não errar. E a finalização. Perfeito. Eu vou ter sempre a mesma quantidade de listras dos dois lados, tá? Aqui não tá bem centralizado, eu vou só acertar aqui. E aí eu vou trabalhar assim, ó. O processo é simples. Parece complicado no começo, mas ele é simples. Eu vou colocar uma fita de cada lado e vou tirar a do meio. Então, olha, são 3 fitas. E eu vou tirar sempre essa do meio, vou tirar a central. Vou fazer um lado, Assim depois eu faço o outro. Então, primeiro eu vou fazer o lado direito. Aqui, olha. Essa aqui vai ser uma guia. Vou colocar mais uma. Aqui. Retira de novo a do meio. Retiro a do meio. Vou novamente com ela e coloco mais uma. Se na metragem da sua peça ficar um pedacinho do lado, vai ser um pedacinho igual dos dois lados. Dos dois quando lados. você faz desse jeito, a finalização fica igual. Exatamente isso, tá? Foi a maneira mais simples que eu achei de conseguir esse efeito. Eu preciso continuar agora. Da mesma maneira. Eu venho com a central e ponho uma outra. Ponho aqui outra fitinha. Aí eu tiro a do meio. Gostei. Se for uma peça grande, uma peça menor, não vai dar erro desse jeito. Não vai dar erro, a finalização sempre vai ser a mesma. É isso que é importante. Vocês entenderam o que a gente está falando? Se finalizar numa listra que vai ser só meia, numa listra que vai ser só um pedacinho, Exatamente. ou inteira, vai ser igual dos dois lados. Exatamente, é o que vocês veem aqui, a finalização é a mesma. Perfeito. É isso. Aqui, olha, a importância de a gente fazer a medida certa. Eu não fiz a medida certa, eu fiz a olho. Então, percebe que tem uma Sobrou finalização? um pouquinho. Em casa então, você assim, mede isso aí sempre mede certinho. Nós vamos ignorar esse final, vamos fazer de conta que ele não existe. Eu vou deixar essa fita aqui, só para eu mostrar para vocês a finalização. Perfeito. O que é muito importante agora? Eu sempre pego uma lixinha, a mesma que eu lixo a caixa, e fixo bem as bordas da fita. Para que a tinta, quando eu aplicar aqui, ela não entrar embaixo e não fazer um borrão. Então, apliquei aqui toda, tiro esse pozinho. Com a ajuda de um pincel macio, que a gente sempre hidrata para proteger o pincel. Eu vou pegar aqui um pouquinho da tinta rosa antigo claro, que foram os tons que eu optei aqui. E vou colocar um pouquinho aqui na mesma bandeja. PVA pode ser acrílica também? Pode ser acrílica, pode ser acrílica. A gente opta pela PVA pelo custo de mercado, ela é mais barata. É mais barato. Tá? Ela é mais barata e são técnicas que a gente está aplicando também, Jaque, que ela não necessita de uma tinta muito resistente, né? A tinta acrílica é uma tinta mais resistente. Então, aqui não é uma peça para cozinha, não é uma peça que você vai limpar muito, porque vai engordurar. Né? Exatamente. Então, são técnicas mais simples que elas não requerem, não tem a necessidade, né, de uma tinta acrílica. Mas se você tiver em casa, nada impede. Só tem acrílica, faz com acrílica, nada né? impede de usar, de maneira nenhuma. Às vezes tem aquela cor da acrílica, né, que a PVA não tem, que a gente ama. Tem sempre que usar o que tem. A única coisa que eu indico sempre para que tomem cuidado é usar tinta de tecido. Tinta de tecido na madeira não dá certo, gente. A gente brinca assim, mas tem gente que usa. Quem nunca? Só tinha de tecido tem pra fazer, né? Ela não dá fica... certo. Como que eu vou explicar? Ela fica grudando. Ela tem uma resina mais forte, né? Que é pra pigmentar o tecido. Não seca ela totalmente. Fica grudando, não seca. Então, olha, acabou de fazer as listras, já pode tirar a fita, olha. Olha como ela fica bem perfeita. Aqui, e a última fitinha aqui. Como ela tá molhada, eu tenho... Tá? Então, a finalização fica certinha, olha. Perfeito. Ana, mas você passou uma demão só. Sim, eu queria essa ranhura. Eu queria essa ideia da falha embaixo, pra ficar essa brincadeira de cores, tá bom? Eu vou deixar ele secar um pouquinho e vou passar para aquele outro que nós já fizemos, que eu vou simular a lateral da minha peça. Eu peguei aqui um stencil, para não deixar sem graça, eu peguei um stencil e falei, mas tem um bule. Eu gosto de brincar com o que tem no stencil. Então é muito importante vocês analisarem o todo do material que vocês estão comprando. Eu quero usar essa peça, mas eu não quero usar o bule, eu vou usar só esse arabesco, tá? Então vocês fiquem bem à vontade para brincar. Faz o material que vocês estão investindo, vale a pena, né? Ó, peguei aqui um pincel pituá, que é esse redondinho, um pouquinho só da tinta cinza e tirei o excesso aqui. Eu vou pegar esse desenho exato e vou pôr de fora para dentro. Eu quero que os arabescos entrem na minha peça pelas bordas. Então, eu vou colocar aqui e vou girar bem devagarinho, fazendo o preenchimento.
Nesse processo, a única coisa que é muito importante é pouca tinta para não borrar. Aqui, olha, meu pincel tá totalmente úmido, eu consigo fazer novamente. Rapidamente, a gente tem uma decoração da nossa peça. Como essa peça que eu escolhi, ela tinha esse vão, eu achei mais interessante trabalhar um outro desenho pra gente não ter dificuldade com a listra. Mas poderia ser listrada também. Olha, então eu fiz os 4 cantos, eu posso entrar só um pedacinho do stencil, olha, só um pedacinho. E agregar um pouquinho mais de valor nas áreas que ficaram vazias, olha. Já vai dando um charme, né? Vai preenchendo, né? E pode trabalhar até com mais de uma cor, né, Jaque? Se você estiver fazendo um degradê de azul, brinque com 2, 3 tons de azul. Fica muito elegante. Né? E se for criança, faz uma listra de cada cor. Aham, bem colorido. Bem colorido. Criança, a gente chama criança pela cor, né? Criança gosta muito de cor. Agora, olha, a lateral da minha caixa tá pronta. As minhas listras já deu tempo de secar. E eu vou fazer o processo da massa com vocês. Para dar um pouquinho mais de grandeza na minha peça, eu peguei aqui os cantos da listra e não quis trabalhar o mesmo arabesco. Trabalhei com um outro stencil de bulizinho, mas um arabesco mais floral. Porque eu vou decorar com flores. E vou trabalhar aqui com a massa de modelagem. Ah, e só tem um stencil, pode usar o mesmo Pode arabesco usar o mesmo na peça arabesco, toda, fiquem né? à vontade. Eu vou usar essa massa de modelagem. É importante lembrar que essa marca que eu tô usando, ela não é branca. Ela é meio amareladinha, ela é para você tingir mesmo. Então, eu vou precisar tingir. Observem quando vocês forem comprar a massa de modelagem de vocês, se ela já é branca. Porque existe massa branca no mercado, tá? Então é sempre bom dar uma olhadinha no produto que você tá usando. Eu vou pôr aqui, para ela ficar bem branquinha, um pouquinho da tinta branca. Olha, perceba que eu tenho... Quando a gente põe o branco do lado, a gente vê que tem uma boa diferença de Exatamente, tom, e quando né? ela seca, ela fica translúcida. Então é sempre importante dar uma olhadinha se a massa que você está comprando ela é branca. Nesse tipo de massa, você poderia usar um rosa, usar a cor que você quisesse? Exatamente. Ah, Essa legal. marca, a característica dessa marca é a redução do branco para que quando você vai atingir de outras cores, Qualquer cor vai dar certo. ficar muito próxima da cor original. Perfeito. As massas brancas, ela tende a clarear um pouquinho a cor. Fica muito bebê, né? Tá? Ela tende a clarear um pouquinho a cor. Então essa é a característica desse produto. Mas se o produto que vocês têm já é branco, não há necessidade de tingi-lo. É sempre bom observar isso. Posso usar também aqui, não tenho massa, pode usar gesso acrílico. Legal. Tá? Pode usar gesso acrílico. Eu vou posicionar no canto, com as costas da espátula eu pego a massa, deposito no meu stencil, alinho bem, vou tirando o excesso e seguro uma ponta do stencil e levanto a outra. Ana, me fala uma coisa, sobrou um pouco da massa que o meu marido usou para arrumar um negócio lá em casa. Dá para usar essa Dá. massa? Dá sim. Eu só aconselho vocês, eu vou falar por experiência minha, eu tenho um pouco de alergia. Então assim, usem luva. Ela é um produto mais químico, né? O ideal é evitar. A gente tem produtos de artesanato para isso. Se você não tiver alergias, pode usar que faz a mesma função, tá? Legal. Mas ela não é testada Não é própria para isso, né? tá bom? A gente tem que explicar, porque às vezes a gente fala, usa. A pessoa é alérgica. É um improviso, não é o ideal, né? É. Vai fazer para vender, vai A indústria do trabalhar com artesanato isso, tá aí para compra. isso, né? Mas serve, gente, eu não posso mentir para vocês. Olha, sobrou um pouquinho de massa, tenha sempre um potinho vazio para armazenar o restante, tá bom? Ou então faz bem pouquinho. Aí, gente, eu chego na etapa da minha peça aqui. Olha, a lateral tá desse jeito. Desculpa, a frente, né? A lateral tá assim e a frente. Então, foi esse processo que eu fiz em toda a peça. Aí, o que eu fiz aqui foi passar uma demão de verniz. Eu trabalho sempre com acetinado, fosco ou brilhante, tá? Aqui eu vou passar uma demão do brilhante para o pessoal ver como. Você fez um... Como é o nome disso? Uma sombra. Sombreadinho? Eu fiz uma sombra. Se quiser, eu demonstro ela Vamos aqui pra fazer? gente. Vamos? Eu trouxe o pincel, olha só. Então, para fazer a sombra, eu preciso... Onde eu mostro aqui, ó, pra você? Esse pincel, que ele é angulado, tá bom? Aí eu vou hidratar o pincel na água e vou pegar aqui a minha tinta cinza. Eu hidrato, tiro o excesso, a tinta vai na ponta maior do pincel. Eu ponho aqui, ó, na ponta dele e trabalho um pouquinho ele aqui, para que a tinta se misture à água que ficou na cerda. Ele vem na peça inteiro, olha, ele vem inteiro. E
eu vou trabalhando até o final. Esse processo eu fiz na parte superior e na parte inferior. Se Porque você quer... ele dá uma sofisticada na peça também, né? Ele fecha o trabalho, né? Ele fecha o trabalho. Aqui, olha. Eu vou até o final de novo. O que eu gosto muito de fazer? Você vai observar que a minha sombra na peça original tá um pouquinho mais larga e aqui ficou mais fininha. Eu seco e passo de novo. Você passa mais de uma vez. Passo assim. mais de uma vez. Eu vou tentar fazer com ele úmido. Vou virar aqui, olha. Hidratei de novo e venho aqui. Até porque se ficou fino, você consegue aumentar. O que não dá Exatamente. pra você consertar é se fica grosso demais. É melhor ir aos Dá poucos, sim, né? dá pra consertar. Como é que Ó, faz? vamos supor que ficou bem grosso. Ficou bem... Errei, eu ficou vou abrir grosso ela demais. aqui, ó. Vou deixar ela bem aberta, olha. Ela ficou bem grossa. Eu lavo meu pincel e venho com ele só com água. Isso na hora, sem Na deixar hora, secar. não posso secar, tá? Olha. Eu venho aqui e eu diminuo essa sombra já, aqui, olha. Perfeito. Eu consigo suavizar, desde que eu não faça a secagem. Não pode Ah, eu deixar acabei secar. de fazer, ficou muito grosso, eu consigo afinar, Perfeito. tá bom? É bom esses toques, obrigada por ter me lembrado. Porque são aqueles detalhes que as São, meninas gostam. são sim. os A gente meninos fica nervosa gostam de e aprender. esquece. Imagina. Você ia falar do verniz agora, né? Isso, é verdade, eu ia aplicar um verniz. Eu vou aplicar aqui um pouquinho do verniz, que as pessoas têm muita dúvida quanto ao verniz de pincel, né? A gente fala verniz de pincel, mas ele pode ser aplicado também de rolinho, por ser a base de água. Tá. Observe sempre o verniz que você está usando. Se ele não for a base de água, veja a base do que ele é, porque não pode ser usado de rolinho. Tá. O que não for a base de água, não pode usar rolinho, tá bem? Eu vou novamente hidratar o meu pincel, ó, um pincel limpinho. Por que eu hidrato o pincel? Sempre para proteger o pincel, para o produto não secar aqui na virola. Enquanto você vai passando o verniz, eu vou me preparar para dar um recadinho, tá bom? Pode passando, por favor, Beleza. e vai explicando pra gente. E aqui, olha, eu vou aplicando o meu verniz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Pra cá, sim? Pra cá. Aqui, ó. Eu vou aplicando, esticando bem ele em toda a peça. Aí, ó, só aguardar a secagem. Se quer um pouquinho mais de brilho, aplicar mais uma demão. Mas aqui eu já tenho o efeito dele. Tá? Então, a gente vai aplicando até o final agora. Se precisar, passa outra camadinha. Depois do verniz feito, eu apliquei aqui, já fui para as decorações. Eu trabalhei com uma chapinha de MDF, que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer a colagem dela na frente da minha peça. Deixa eu só tirar aqui que tem a decoração. Com o que você cola? Cola branca. Tá. Cola branca extra ou cola instantânea que vocês tiverem em casa. Aqui a colinha branca. Vou pegar um pouquinho dela. Um pouquinho da cola branca no verso desse aplique de madeira. Sempre tomando cuidado para não ter excesso e não vazar. Centralizo bem ele aqui. E vou fazer decorações com flores artesanais. Posso colocar um aplique dizendo, porta-maquiagem, porta-talheres, se for talher. Eu posso decorar com o que eu quiser. Aqui eu optei, como eu quis fazer ele bem feminino, eu optei por colocar flores de papel. Olha, aqui. Linda peça para fazer, para vender, para dar de presente, para fazer para Isso. você também, né? Exatamente, para decorar sua casa. Faz um tema mais simples, né, já que você pode usar em vários ambientes. Lindo. Vou deixar os seus contatos, para quem quiser entrar em contato, vou deixar o telefone da Ana aqui. Aliás, o Instagram, Isso. @AnaPaulaAlves25, certo, Isso mesmo, Ana Paula Alves 25. Ana Paula Alves 25. Para quem quiser as peças, você tem, Ana? Eu vendo, eu faço venda, eu dou aulas. Se tiver interesse, é só entrar em contato que a gente está sempre Então disposto tá a passando ajudar. aí para vocês. Obrigada, viu, Ana? Uma Obrigada. ótima